É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos agora aqui para apresentar o apêndice número 2. Os irmãos sabem que quando nós temos um tema da Escola Dominical e nós percebemos que podemos enriquecer este tema com alguns assuntos não tratados diretamente pelo comentarista, nós fazemos os apêndices, que os irmãos podem dar juntamente com algumas aulas. Se for o caso, esse apêndice nós achamos que deva ser feito juntamente com a aula de número 12, a lição de número 12, é por isso que nós estamos postando juntamente com a lição de número 12, ou então num culto de ensino, num culto de doutrina, o irmão traz este assunto que é correlato ao assunto da Escola Bíblica Dominical. Neste trimestre, nós estamos estudando Elias e Eliseu, um ministério de poder para toda a igreja. Nós já vimos que quando estudamos o profeta Elias, nós não tínhamos uma lição a respeito daquele episódio envolvendo o profeta Elias e o rei Acasias. É por isso que nós fizemos o apêndice número 1, que o irmão encontra aí no portal Escola Dominical. O endereço aí é colocado ao longo da nossa exposição, www.portalebd.org.br. Hoje nós vamos, neste apêndice número 2, estudar alguns episódios do profeta Eliseu. O apêndice número 1 tratou do que a lição não cuidou de Elias. Hoje nós vamos estudar o que a lição não tratou do profeta Eliseu. O título do nosso apêndice é O Cerco de Samaria e as Unções de Azael e de Jeú. Nós escolhemos como texto áureo 2 Reis 2:15. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte de Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Estes 3 episódios do ministério do profeta Eliseu não foram tratados por nenhuma lição. O episódio envolvendo o cerco de Samaria pelo exército da Síria, a unção de Azael como rei da Síria e a unção de Jeú como rei de Israel. São 3 episódios que envolvem o profeta Eliseu e nós vamos estudar estes 3 episódios. E nestes 3 episódios, nós vemos claramente que Eliseu deu continuidade ao ministério de Elias. Seja no cerco de Samaria, seja na unção de Azael, seja na unção de Jeú, nestes 3 episódios, a Bíblia nos mostra com clareza que Eliseu deu prosseguimento ao ministério de Elias. Um verdadeiro sucessor, ele dá continuidade à obra do seu antecessor. É verdade que cada um tem seu estilo, cada um tem sua maneira de ser. Elias, por exemplo, ele era retirado, ele vivia isolado. Eliseu, nós sempre vamos encontrá-lo no meio do povo, no meio da cidade, no meio dos filhos dos profetas. Cada um tem seu jeito de ser, cada um tem seu toque pessoal. O pastor Rick Warren, lá dos Estados Unidos, o autor daquele livro Uma Vida com Propósitos, ele costuma dizer que Deus, quando faz alguém, joga a forma fora. Nunca existem 2 pessoas iguais, mas é necessário que nós demos continuidade à obra de Deus. Deus, irmãos, não é contraditório. Então não é possível que alguém assuma, por exemplo, a presidência de uma igreja e faça tudo o contrário da outra que o antecedeu. Isso daria a ideia de que Deus é contraditório. Não, cada um tem seu estilo, cada um tem sua maneira de ser, mas a obra de Deus tem que ter uma continuidade.
porque nós somos uma só fé, um só batismo, um só Pai, um só povo, um só Senhor. Então há uma unidade, há uma continuidade. E Eliseu era o sucessor de Elias. Com isso nós já aprendemos que o sucessor, embora dê seu toque pessoal, tem que prosseguir o trabalho de Deus feito pelo seu antecessor. O primeiro episódio que nós vamos estudar é o cerco de Samaria. Samaria, os irmãos sabem, aquela cidade construída por um rei, era a capital do reino de Israel. Naquele tempo havia constantes guerras entre Israel e a Síria. Esses dois países viviam em constante guerra. Havia uma luta pela hegemonia daquela região. E esta luta já começou no reinado de Acabe. Os irmãos lembram que no capítulo 20 do primeiro livro de Reis, a Bíblia nos fala de uma guerra entre Ben-Hadad II e o rei Acabe. Nesta guerra, Deus ajudou Acabe, levantou um homem de Deus que lhe deu algumas estratégias, só que Acabe, ao invés de destruir o rei da Síria, ele perdoou o rei da Síria, deixou o rei da Síria ir embora com vida, o que Deus repreendeu Acabe. Por Acabe não ter destruído Ben-Hadad, rei da Síria, a Síria continuou sendo inimigo do povo de Israel. Em seguida, nós vemos que o mesmo Acabe fez outra guerra contra a Síria e acabou morrendo nessa guerra. É lá no capítulo 22 do primeiro livro de Reis. Não é? Quando Acabe foi guerrear novamente com a Síria, ele acabou morrendo. Depois que Acabe foi derrotado pelo rei da Síria, sucedido por Acasias. Acasias reinou muito pouco tempo e morreu 2 anos depois, e foi sucedido pelo rei Jeorão, o rei Jeorão, o rei Jorão, melhor dizendo, que era filho de Acabe, irmão de Acasias. E este episódio do cerco de Samaria nós vamos encontrar lá no capítulo 6 do segundo livro dos Reis. Ben-Hadad, vendo que Israel estava enfraquecido depois da morte de Acabe, depois do curto reinado de Acasias, ele lança uma nova ofensiva para tentar dominar o reino de Israel. E é nesse momento que Eliseu, como nós estudamos na lição de número 11, ele é usado por Deus, que revela a ele todos os planos do rei Ben-Hadad. Ben-Hadad até achou que havia algum traidor, algum espião ali no meio do exército, e aí alguém disse para ele: não, é porque lá em Israel tem um homem chamado Eliseu, que é o profeta Eliseu, e Deus revela a ele o que o Senhor planeja, e ele passa para o rei de Israel. Aí então o rei Ben-Hadad, como nós estudamos na lição de número 11, ele mandou prender Eliseu na cidade de Dotã, onde Eliseu morava naqueles dias, para que ele fosse preso e não revelasse os segredos ao rei de Israel. Eliseu cegou os soldados, levou os soldados até Samaria. Lá em Samaria abriu novamente a vista para aqueles soldados. O rei Jorão quis matá-los. O profeta Eliseu não permitiu que eles fossem mortos, mandou que eles fossem bem tratados, que se fizesse um banquete para eles, e eles foram embora para a Síria. E por causa deste tratamento, o rei Ben-Hadad desistiu de guerrear contra Israel. Mas foi por um tempo só. Esse rei Ben-Hadad, irmãos, ele era igualzinho a Acabe, igualzinho o rei Jorão. É por isso que o Acabe morreu, o rei Jorão morreu, e nós vamos ver que esse Ben-Hadad também morreu.
E todos morreram por sentença divina. Por quê? Porque eles eram soberbos. A Bíblia diz que Deus exalta os humildes, mas humilha os exaltados. Nunca sejamos soberbos, orgulhosos. Sempre sejamos humildes e obedientes à voz de Deus. Esse rei da Síria já sabia quem era Deus. Porque Deus tinha revelado para o profeta todos os planos dele. O que ele falava no gabinete dele, Deus revelava lá. Então ele já sabia quem era Deus. Depois, quando aqueles soldados voltaram, que ele tinha mandado prender o profeta, aqueles soldados contaram para o rei: olha, a gente foi lá, ficou cego. Quando a gente viu, estava no meio da cidade. O profeta Eliseu, ele nos cegou e nos devolveu a vista. A tal ponto que o rei desistiu de fazer guerra. Mas como ele era soberbo, ao seu orgulho, a sua dureza de serviço, a sua dureza de coração, não aceitou que ele não pudesse dominar Israel. Ele não aceitava que Deus não queria que ele dominasse Israel. E por isso ele decreta uma nova guerra. Ele declara uma nova guerra. E ele realmente, irmãos, era mais forte do que Israel. A Síria naquele momento estava mais forte do que Israel, até porque Deus estava punindo e castigando o rei Jorão por causa da adoração a Baal. Aí Ben-Hadad, de coração duro, não admitindo não dominar Israel, não admitindo que Deus não queria que ele dominasse Israel, ele vai e novamente, com um exército poderoso, ele invade Israel. E ele não encontra resistência, tanto que facilmente ele chega até a capital, ele chega até Samaria, e aí Samaria fecha as suas portas, se fecha e fica cercada. Samaria fica cercada. O exército da Síria em volta, esperando o momento de Samaria se render. Alguns estudiosos da Bíblia entendem que o rei Jorão, naquela oportunidade, teria pedido conselho a Eliseu. Isso a Bíblia não diz. Mas pela reação que nós vamos ver mais para frente, a Bíblia diz que Jorão deve ter consultado, a Bíblia não, os estudiosos dizem que Jorão deve ter consultado o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu mandou que ele confiasse em Deus, que não se rendesse. Mas o fato é que ele não conseguia ajuda de fora, de nenhum outro país, a cidade estava cercada, e o povo começou a passar fome. A tal ponto que a Bíblia diz que uma cabeça de jumento custava 80 peças de prata. 80 peças de prata, 80 ciclos de prata, irmãos. No nosso esboço aí do apêndice, eu fiz um cálculo, dá alguns milhares de reais. Se fosse pegar pelos dias de hoje, pelo valor da prata. Um ciclo tinha por volta de 12 gramas de prata. Então 80 ciclos seria mais ou menos aí uns 960 gramas de prata. Quer dizer, quase 1 quilo de prata. Por uma cabeça de jumento, que quase carne não tem. Enquanto que um esterco de pombas, um cabo de esterco de pombas, né? Um pouquinho de esterco de pomba, custava 5 peças de prata, quer dizer, 60 gramas de prata. Existe uma discussão aí com respeito a esse esterco de pomba, se o povo já estava comendo o esterco de pomba, ou se esse esterco de pomba servia para combustível, para cozinhar. Existe uma discussão a esse respeito, mas o fato é que a carestia, a inflação estava grande. Por quê? Porque não tinha comida. O povo estava extremamente faminto. E a Bíblia diz que o rei, passando pelo muro da cidade, certamente verificando se estava tudo em ordem, as defesas da cidade, querendo informações se o exército inimigo estava querendo atacar a cidade,
ou se mantinha apenas o cerco, ele é chamado por uma mulher. E essa mulher conta para ele uma história. Diz: olha, rei, eu quero que o senhor julgue uma causa aqui. Que causa é essa? O negócio é o seguinte: eu tenho minha vizinha e a gente combinou. Eu tenho um filho, ela tem um filho. Então a gente combinou e ontem nós matamos o meu filho e comemos o meu filho. E ficou hoje dela matar o filho dela para a gente comer. Só que ela escondeu o filho dela. Eu quero que o senhor mande ela trazer o filho para comer, para o trato ser cumprido. Quando o rei ouve essa história, irmãos, a Bíblia diz que ele se descabela. Mais uma vez o rei Jorão. A gente já falou disso algumas lições aqui. O rei Jorão é sempre assim. Quando ele tinha um problema, ele perdia a esperança, se desesperava e punha a culpa em Deus. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. Quando você estiver dentro de um problema insolúvel, busque ao Senhor. Ele é a solução. Não adianta ficar gritando, ficar se escabelando, dar espetáculo e pôr a culpa em Deus. Isso é comportamento de gente ímpia, de gente que não crê em Deus. Jorão, quando ouviu esta situação, era uma situação escabrosa, o que ele fez? A Bíblia diz assim que ele rasgou os seus vestidos, está lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 30. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras dessa mulher, rasgou os seus vestidos. Fez espetáculo, se desesperou, porque não tinha confiança em Deus. O que ele devia ter feito, irmãos? Ele devia ter se arrependido dos seus pecados. Porque essa história que aquela mulher contou, já era prevista. Está lá em Deuteronômio, no capítulo 28. Capítulo 28 de Deuteronômio, quando fala das maldições por causa da desobediência, olha o que está escrito lá no capítulo 28 de Deuteronômio, versículo 54. Aliás, 52. E te angustiará em tuas portas, até que venham a cair os teus altos e fortes muros, em que confiavas em toda a tua terra. E te angustiará até em todas as tuas portas, em toda a tua terra que tem dado o Senhor teu Deus. E comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e de tuas filhas, que te der o Senhor teu Deus, no cerco e no aperto com que os teus inimigos te apertarão. Quanto ao homem mais mimoso e muito delicado entre ti, o seu olho será maligno contra o seu irmão, e contra a mulher do seu regaço, e contra os demais de seus filhos que ainda lhe ficarem. De sorte que não dará a nenhum deles da carne de seus filhos que ele comer, porquanto nada lhe ficou de resto no cerco e no aperto com que o teu inimigo te apertará em todas as tuas portas. Então já estava previsto, irmãos. Deus disse: se vocês continuarem a me desobedecer, eu vou permitir que o inimigo venha, cerque vocês, e vocês comam a carne dos seus filhos. O que Jorão deveria ter feito? A palavra de Deus é verdade, Deus é a verdade. Ele devia ter se arrependido, pedido perdão a Deus, chamado o povo para um jejum, já estava em jejum mesmo, porque não estava comendo, e clamarem a Deus, pedir perdão pelos seus pecados, e Deus lhes daria a vitória. Mas Jorão, irmãos, ele era incrédulo. Jorão, ele não assumia os seus erros, o seu pecado, a sua idolatria. Ele não se livrava da sua famigerada mãe Jezabel. Jorão, ele simplesmente rasgou os seus vestidos, se desesperou. E quando ele rasgou os seus vestidos, irmãos, olha o que é interessante. Versículo 30, capítulo 6 de 2 Reis.
E o povo viu que trazia silício por dentro sobre a sua carne. O que é o silício, irmão? Silício era um cordão rústico que machucava a carne, que as pessoas costumavam usar para se humilhar diante de Deus. Era uma forma de penitência, era uma forma de humilhação. O rei devia estar em jejum e colocou esse silício para se mortificar. Ele estava se humilhando diante de Deus por causa da situação. Com certeza ele aprendeu com seu pai. Lembram de Acabe? Quando Elias disse que ele iria morrer, o sangue dele seria derramado na vinha de Nabote, que Jezabel, os cães iriam comê-la, e que a casa dele seria destruída. Acabe, a Bíblia diz que ele se humilhou, jejuou, vestiu pano de saco, e quando a Bíblia fala que vestiu pano de saco, também envolvia esse silício, também envolvia esse cordão que machucava a carne. E aí Deus, como viu que Acabe tinha se arrependido, mandou Elias dizer para Acabe que tudo aquilo ia acontecer, mas ia acontecer depois da morte de Acabe. Acabe não veria a destruição da sua dinastia. Isso se cumpriu, porque Jorão já era o segundo filho de Acabe que estava no trono. Mas olha que interessante, irmãos. Quando ele se rasgou os seus vestidos, e o povo viu que ele estava fazendo penitência, isso mostra que não adiantava nada aquela humilhação de Jorão. Porque se ele estava jejuando, ele tinha que confiar em Deus. Se ele estava se humilhando, ele tinha que confiar em Deus. Mas quando ele ouviu aquela história, que servia para ele chamar o povo, para todo o povo se humilhar diante de Deus, como os ninivitas se humilharam e Deus se arrependeu do mal que lhes havia de fazer, como nós vemos no livro de Jonas, ele rasgou os seus vestidos. Na verdade, ali ele quebrou o jejum. Irmão, a gente não quebra o jejum só quando para de comer, quando come, não. Se você xinga alguém que está em jejum, se você tem mau pensamento, você quebra o jejum. O jejum não é uma humilhação externa apenas. Ele tem que ser uma humilhação que vem de dentro para fora. E Jorão, irmãos, ele se humilhou só de fora. Por quê? Porque assim que ele soube da notícia, ele se rasgou os seus vestidos. O que já demonstra incredulidade. E pior do que isso, olha o que ele fez. Versículo 31. E disse: assim me faça Deus e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Irmãos, que pessoa que se humilha diante de Deus, pensa em matar um homem de Deus? Isso é uma lição que nós temos, irmãos. Tem muita gente hoje que jejua, faz questão de dizer no programa de televisão que está jejuando pelo povo. Mas ele não se humilhou diante de Deus. Não adianta nada. É por isso que Jesus, quando ensina a fazer o jejum, diz que ninguém tem que saber que você está em jejum. Você não tem que contar para ninguém. Porque isso é um assunto entre você e Deus. É uma humilhação diante de Deus. Não é algo para aparecer. Porque aí quando você quer aparecer, quer mostrar para as pessoas que você jejua, você não está se humilhando, você está se exaltando. É igual aquele fariseu da parábola que Jesus contou. Que o fariseu chegou e disse assim: jejuo 3 vezes por semana, 2 vezes por semana. Ele quis ser exaltado. Jejum é humilhação. Jejum é ficar aos pés do Senhor, é mortificar a carne para obter uma bênção de Deus, para adorar a Deus. Jorão estava com silício no corpo, mas queria matar Eliseu, pôr a culpa em Eliseu. Por isso que os estudiosos entendem que Eliseu é que tinha dito para ele não se render. Hoje eu arranco a cabeça de Eliseu. Irmãos, não sirvamos a Deus de aparência.
Nós temos que servir a Deus de coração, buscar a Deus de coração. O Senhor diz através do profeta: quando me buscardes, me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. Jorão estava só se machucando, estava só passando fome, mas ele não se humilhou diante de Deus. Tanto é verdade que ele queria matar. Ele queria matar o profeta, pôr a culpa no profeta, quando a culpa era dele mesmo. Israel estava passando por aquela situação por causa da idolatria de Jorão, por causa da idolatria da casa de Acabe, por causa do culto a Baal. E aqui nós vemos mais uma vez a continuidade de Eliseu. Assim como o povo passou fome nos dias de Elias, e Elias mostrou que só o Senhor era Deus, agora Eliseu também ia mostrar que Deus salva. Mas para isso o povo tinha que passar fome. E Deus revelou para Eliseu o que o rei queria fazer. Deus não revelou só para Eliseu os planos do rei da Síria. Deus também revelou a Eliseu os planos do rei de Israel. E a Bíblia diz que Eliseu estava sentado na sua casa, junto com alguns anciãos. Alguns discutem, esses anciãos eram os comandantes, os anciãos do povo, ou eram anciãos dos filhos dos profetas? Há uma discussão a esse respeito. Provavelmente seriam mesmo anciãos dos filhos dos profetas. Por quê? Porque Eliseu não respeitava o rei Jorão, nem aquele povaréu todo que estava idolatrando Baal. Ele não ia levar para a casa dele pessoas que não eram comprometidas com Deus. Então tudo indica que eram anciãos dos filhos dos profetas. E chegou lá um mensageiro para chamar o profeta, para levar o profeta para arrancar a cabeça dele. E aí Eliseu disse: olha, está vindo o mensageiro do rei aí. Deus revelou para ele: bate a porta na cara dele, não deixa ele entrar, porque com certeza o rei vem atrás. Eliseu nos dá uma grande lição, irmãos. Cuidado com quem você põe dentro de sua casa. Só coloque dentro da sua casa pessoas comprometidas com Deus. A sua casa, nós vamos estudar no próximo trimestre sobre a família cristã. A nossa casa tem que ser um ambiente propício para a manifestação da glória de Deus. Nós temos que guardar a intimidade da nossa casa. Não podemos permitir a entrada de qualquer elemento, de qualquer pessoa estranha e descomprometida com Deus. Quando o mensageiro veio, bateram a porta na cara dele. Ele voltou e o rei foi atrás. Assim como o profeta disse, o rei veio. E o rei veio, e a Bíblia diz que mais uma vez o rei Jorão considera Deus um Deus vingativo, um Deus maldoso. A ideia que Jorão tinha de Deus é que Deus queria o mal. Quando tinha alguma coisa boa, ele dizia que era Baal. Quando era coisa ruim, ele dizia que era Deus. Olha o que ele diz, capítulo 6, versículo 33 de 2 Reis. Eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria do Senhor? O rei queria matar Eliseu, mas a raiva dele era contra Deus. Irmãos, isso é soberba. Quando a gente se revolta contra Deus, quando a gente se rebela contra Deus, quando a gente quer colocar Deus contra a parede, como ando ensinando por aí, isso é atitude de ímpio, é atitude de quem se rebela contra Deus. E quem se rebela contra Deus é filho do diabo, porque o diabo é o primeiro que se rebelou contra Deus. A Bíblia diz que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Não tem diferença nenhuma, meu irmão. Você, quando se revolta contra Deus, e um macumbeiro, e um feiticeiro, e um bruxo. Todos se rebelam contra Deus. E o rei Jorão punha a culpa em Deus. O mal é causado por Deus. A culpa não era dele. A culpa não era da idolatria dele.
A culpa não era do culto a Baal, a culpa era de Deus. E diante deste desaforo contra Deus, o profeta Eliseu, ele traz uma palavra profética. Ele diz assim: ouvi a palavra do Senhor, segundo Reis 7:1. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Irmãos, para quem estava comprando uma cabeça de jumento por 80 ciclos de prata, como é que ia comprar uma medida de farinha, que era mais ou menos 7 quilos de farinha, por um ciclo só? Mas o profeta disse: daqui a 24 horas vai acontecer isso. Era a palavra de Deus. Contra a revolta do rei, contra a ameaça de morte do rei, Eliseu proferiu a palavra de Deus. Irmãos, aprendamos com Eliseu e também aprendamos com Jesus. Como é que nós enfrentamos o inimigo? Com a palavra de Deus. Não é com saramaleque, não é com rosa ungida, não é com amuleto. Você enfrenta o diabo com a palavra de Deus. Aí teve um capitão do rei que chegou e disse: olha, eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? Um incrédulo. Ele era capitão do rei e era tão incrédulo quanto o rei. Ele ainda quis discutir com o profeta. Não sabia que tem crente que é assim? Quando Deus fala, ainda quer discutir. Quando Deus fala, ainda quer emendar, quer consertar. Cuidado, meu irmão. Confie em Deus. Tema a Deus. Sabe o que aconteceu? O capitão, ele simplesmente disse o seguinte: eu não acredito nisso. Não é possível que isso aconteça. E é o que disse o profeta. O profeta simplesmente disse que Deus vai fazer isso. Você vai ver, mas você não vai desfrutar. Irmãos, é uma lição muito importante. É uma lição fundamental que nós temos. Se você crer em Deus, Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu. Se você não crer em Deus, Deus vai continuar fazendo aquilo que Ele prometeu. Só que tem uma coisa: se você crer, você participa das bênçãos de Deus. Se você não crer, você até vê, mas não participa das bênçãos de Deus. Foi por isso que aquela geração saiu do Egito e não entrou na terra prometida. Lá, na Epístola aos Hebreus, no capítulo 4, aliás, no capítulo 3, versículo 19, a Bíblia diz assim: e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. A incredulidade nos impede de receber as bênçãos de Deus. A incredulidade nos impede de entrar no céu. A incredulidade nos impede de desfrutarmos do amor de Deus. E os irmãos sabem o que aconteceu? Havia alguns leprosos ali em Samaria. E os leprosos moravam fora da cidade. Se o povo dentro da cidade estava passando fome, os leprosos mais ainda. Aí aqueles 4 leprosos resolveram se entregar para os sírios. Eles pensaram: se nós formos lá e eles nos matarem, nós vamos morrer. Se nós não formos lá, simplesmente nós vamos morrer de fome. Então, o máximo que pode acontecer com a gente é antecipar a morte. E se eles derem comida para nós, melhor ainda. E a Bíblia diz que aqueles leprosos foram até
o acampamento onde estava o exército da Síria, e quando eles chegaram lá, eles viram que os sírios tinham fugido às pressas, largado as roupas, largado as coisas, largado os mantimentos. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus fez vir um ruído, e os sírios acharam que estava chegando um exército contratado por Israel, muito mais poderoso do que eles. E eles fugiram desesperados, largaram tudo, saíram com a roupa no corpo. E quando os leprosos perceberam isso, comeram bastante, mataram a fome. Mas aí disseram, não é certo o que nós estamos fazendo. Vamos avisar para o povo que tem muita comida aqui à disposição deles. E a Bíblia diz que eles foram, avisaram o povo. E quando o exército foi verificar se a notícia era verdadeira, e quando eles voltaram e disseram que a notícia era verdadeira, o povo, morrendo de fome como estava, saiu em desabalada carreira, abriram as portas da cidade, e aquele capitão incrédulo tinha sido colocado como guarda da porta principal, e ele morreu pisoteado. Assim como o profeta disse, aconteceu. 24 horas depois, uma medida de farinha custava um ciclo, 2 medidas de cevada custavam um ciclo, e aquele capitão viu que Deus salva, mas porque foi incrédulo, morreu pisoteado. Esse episódio nos mostra com clareza que Eliseu mostrou ao povo, assim como Elias, que Deus é o provedor, que Deus é quem dá a prosperidade material ao seu povo. O segundo episódio que nós vamos estudar é a unção de Azael. Depois deste episódio, a Bíblia diz que Deus mandou Eliseu ir até Damasco, que era a capital da Síria. Irmãos, como Eliseu era um homem crente, dirigido por Deus e corajoso. Irmãos, depois de tudo que ele fez com o rei da Síria, adivinhou os conselhos do rei da Síria, ele acabou de resolver aquele problema do cerco de Samaria. Agora Deus diz, vai até Damasco, vai lá na capital do Beni-Hadad. Se fosse eu, irmãos, eu não ia não. Eu confesso para os irmãos que eu não ia. Por quê? Ir lá no território do inimigo? Mas assim como Elias saiu de Israel e foi até o reino de Sidom, durante a seca, Eliseu tinha que ir até o reino da Síria. Ele continuava o ministério de Elias. E ele foi. E importante, irmãos, é o seguinte, lá em Samaria, o rei Jorão queria cortar a cabeça de Eliseu. Em Damasco, quando Eliseu chegou, o rei soube que ele chegou, mandou levar presentes para ele. Olha como chegou a notícia no palácio. O homem de Deus é chegado aqui. Está lá no capítulo 8, versículo 7 de 2 Reis. Irmãos, Eliseu era considerado na Síria, era respeitado na Síria. É por isso que Jesus disse que nenhum profeta tem honra na sua casa. Em Israel queriam cortar a cabeça dele. E na Síria ele era tratado como homem de Deus. Também não era para menos, né, irmãos? Ele tinha curado o Naamã, que tinha sido comandante do exército da Síria. Ele tinha descoberto os planos de Beni-Hadad, mostrado o poder de Deus. Ele tinha cegado e dado vista aos soldados da Síria. E ele agora tinha profetizado a abundância de víveres em Samaria. Eliseu chega até a Síria, e lá o rei Beni-Hadad estava doente. E aí Beni-Hadad mandou presentes e mandou que o seu assessor Azael fosse falar com o profeta, para perguntar ao profeta se ele iria ser curado ou não. Irmãos, veja bem aqui.
Ben-Hadad, como eu disse para os irmãos, era um homem de coração duro. Ele não queria saber de Deus. Mas na hora que a coisa apertou, na hora que ele ficou doente, ele pediu para consultar o profeta para saber se ele ia sarar ou não. E Azael foi ao encontro do profeta, lá em Damasco. E Eliseu disse que o rei morreria. Mais um que morre por causa da soberba, por causa da dureza de coração. Ele ficou doente e iria morrer, porque nunca reconheceu que Deus era o Senhor. Assim como Acabe, assim como Acasias, assim como Jezabel, assim como Jorão. Essas pessoas jamais reconheceram que Deus era Deus, apesar dos milagres e dos sinais que Deus realizou. Mas quando Eliseu proferiu a palavra profética e disse que o rei Ben-Hadad morreria, quando ele olhou Azael, ele começou a chorar. E Azael olhou para ele e disse: por que o senhor está chorando? E ele diz assim: é porque eu sei o mal que você vai fazer para Israel. Quantas crianças, quantas mulheres, quantos homens você vai matar em Israel? E aí Azael disse: mas quem sou eu para fazer isso? E aí Eliseu disse: o Senhor me mostra que você será o novo rei da Síria. E aqui, irmãos, a unção de Azael. Lembram lá no Monte Horebe, 1 Reis, capítulo 19, a Bíblia diz assim, Deus falando para Elias: e o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e vem e unge a Azael rei sobre a Síria. Elias não ungiu Azael pessoalmente, mas quem ungiu foi Eliseu. Eliseu também não jogou azeite na cabeça de Azael, porque ele não era israelita. Mas ele proferiu a palavra profética: você reinará sobre a Síria. Ele ungiu a Azael rei da Síria, separou Azael para ser rei da Síria, continuando o ministério de Elias. Foi Elias quem ungiu através da pessoa de Eliseu, porque Eliseu era o continuador do trabalho de Elias. Foi por isso que Eliseu foi a Damasco, porque Eliseu sabia, com certeza Elias lhe tinha contado, que Azael deveria ser ungido rei da Síria. Foi por isso que Eliseu foi a Damasco. Foi por isso que Eliseu foi honrado em Damasco, porque ele estava na direção de Deus, e ele continuou o ministério de Elias. Azael, o que fez? Voltou para o palácio, mentiu para Ben-Hadad, disse que o profeta tinha dito que ele sararia, mas no dia seguinte foi lá e matou Ben-Hadad e reinou no seu lugar. Azael entrou no reinado da Síria, porque Deus assim o quis. Deus mostra que ele tem controle sobre todas as nações, que os governos são sempre permitidos ou queridos por ele. E Azael tinha um papel a fazer, que era oprimir Israel, para que Israel pudesse se arrepender dos seus pecados. Eliseu continuou o trabalho de Elias, ungiu a Azael, porque Azael tinha um papel, era oprimir Israel, para que Israel abandonasse a idolatria. O último ponto que nós vamos ver a respeito do profeta Eliseu é a unção de Jeú. Lá no Monte Horebe, Deus disse para Elias, também a respeito de Jeú. Capítulo 19, versículo 16. Também a Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei de Israel. Elias foi para o céu antes que Jeú fosse ungido. E a Bíblia nos diz lá no capítulo 9 do segundo livro dos reis, que Eliseu mandou um dos filhos dos profetas ir até Jeú, onde estava Jeú, em Ramote de Gileade. Eles estavam em guerra com a Síria, para variar, né? Para variar, Israel estava em guerra com a Síria,
e Jorão tinha se ferido na batalha e tinha voltado para o palácio de Jezreel, que os irmãos sabem que tomou ali aquela parte da vinha de Nabote. E os generais estavam ali na batalha. Jorão tinha saído da batalha para se recuperar de alguns ferimentos. E Eliseu manda então esse filho dos profetas ir lá e ungir a Jeú, rei de Israel. Então os irmãos percebam que Deus disse que Elias ia ungir Eliseu, Azael e Jeú. Ele ungiu Eliseu, a pessoa dele ungiu Eliseu. Azael foi ungido pela pessoa de Eliseu, mas cumprindo o ministério de Elias. E agora é um filho de profeta que vai ungir vai ungir Jeú. Mas ele é um instrumento, esse filho do profeta, ele é apenas um instrumento. Eliseu dá uma motolha de azeite para ele, uma botija de azeite, e diz para ele ir lá, entrar, chamar Jeú à parte, ungir a Jeú e sair correndo. Então aquele filho do profeta, ele é apenas um instrumento. Ele só fez o que Eliseu mandou. E Eliseu era apenas um instrumento do ministério de Elias. É por isso que Deus não se equivocou quando disse que Elias iria ungir a Eliseu, a Azael e a Jeú. Porque foi o ministério de Elias. Foi o sucessor dele que cumpriu a ordem de Deus. E agora um filho do profeta que cumpre a ordem do sucessor do homem de Deus. Aquele moço foi até Ramote de Gileade. Entrou, Jeú estava comendo com outros dos seus capitães. Chamou ele Jeú até uma quarta parte. E lá ele ungiu a Jeú como rei. E repetiu as palavras de Elias. Isto que é importante. Deus tinha dito a Elias que Jeú exterminaria a casa de Acabe. E Deus repete estas mesmas palavras através do filho do profeta que Eliseu mandou. A mensagem de Deus é a mesma. A ordem de Deus é a mesma. A unção é de Deus. Pouco importa a pessoa quem a faz. Elias, Eliseu e este filho do profeta estavam cumprindo a obra de Deus, o ofício profético que só se encerraria com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso não há nenhum erro, por isso que não há equívoco nenhum. Deus disse: profeta ungirá Jeú como rei de Israel, e ele exterminará a casa de Acabe. E após ter ungido e dado aquela palavra profética, o filho do profeta desaparece, sai como um louco. É assim que ele é chamado pelos amigos de Jeú. E quando Jeú volta, não crendo muito naquilo que foi dito, se não fosse a insistência dos seus amigos, ele não contaria. Mas quando ele contou aquilo que foi dito, aqueles capitães aclamaram Jeú como rei. Viva o rei Jeú! E Jeú saiu de Ramote de Gileade, foi até Jezreel. Chegando a Jezreel, ele mata Jorão, e o sangue de Jorão é derramado bem na vinha de Nabote, como havia sido profetizado por Elias. Jezabel, ao saber da história, se pinta toda, se reboca toda, se maqueia toda, para tentar seduzir a Jeú. Mas quando ela aparece no terraço do palácio, Jeú não se deixa levar pela maquiagem, não se deixa levar pela sedução. Manda que ela seja derrubada do terraço. E ela cai no terraço. Ele entra no palácio, vai comer, e depois se arrepende e manda sepultar Jezabel. Mas quando vão buscar Jezabel, os cães já haviam comido. A profecia de Elias se cumpriu. É por isso que aquele filho do profeta, é por isso que Eliseu estavam apenas continuando a obra de Elias. Jeú mata toda a descendência de Acabe e depois mata todos os adoradores de Acabe, porque ele manda destruir o templo de Acabe. Ele marca
um culto em homenagem a Baal, manda que todos os adoradores de Baal entrem naquele templo, e depois manda destruir aquele templo e matar todas aquelas pessoas. E a Bíblia diz que Jeú, então, cumpre o propósito de exterminar o culto a Baal. Está lá em 2 Reis, capítulo 10, versículo 28. E assim Jeú destruiu a Baal de Israel. Foi cumprido o ministério de Elias e de Eliseu? O povo está restaurado? Não, irmãos. Porque o versículo seguinte diz: porém, não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Jeú fez só metade do trabalho. Não teve coragem de destruir os bezerros de ouro. E por causa disso, o reino de Israel seria destruído. Sou eu que estou inventando isso? Não. É a Bíblia que diz. 2 Reis, capítulo 17, versículo 21. Porque rasgou a Israel da casa de Davi, e fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate. E Jeroboão apartou a Israel de seguir o Senhor, e os fez pecar um grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito. Nunca se apartaram deles, até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra à Assíria até o dia de hoje. 17, do 21 ao 23. Aqui a gente vê com certeza, irmãos, que o ministério do profético prosseguiu até a destruição de Israel. Elias deu uma nova cara ao ofício profético. E ele prosseguiu até a destruição de Israel. Porque Jeú não cumpriu toda a vontade de Deus. Ele destruiu o culto a Baal, mas não tirou os bezerros de ouro. Eliseu continuou fielmente o ministério de Elias. Nós vamos estudar na lição de número 13 que Eliseu morreu, mas o ministério prosseguiu no reino do norte até a destruição, como nós lemos aqui no capítulo 17 do 2º livro dos Reis. No cerco de Samaria, Eliseu mostrou que Deus salva e elimina a fome, continuando o ensino que Deus é o provedor nos dias de Elias, quando da longa seca. Na unção de Azael e na unção de Jeú, Eliseu completou aquilo que Deus havia predito, para que nos ministérios de Elias e de Eliseu, o culto a Baal fosse extirpado de Israel. Mas o povo não foi restaurado espiritualmente. Por isso o ministério prosseguiria além de Eliseu, como nós vamos ter ocasião de estudar na lição de número 13. Amém.